Fala pessoal, tudo jóia? Gente, mais uma noite desastrosa do Timão. A gente vai falar disso a partir de agora, né? Corinthians que acabou perdendo o jogo em São Januário por 2-0 para o Vasco da Gama. Um time do Corinthians extremamente perdido. E o técnico Ramon Dias, que chegou ontem, assinou o contrato, já foi direto para São Januário. Porém, ele não dirigiu o time, ficou na arquibancada olhando ali nas tribunas do Vasco, né? E deixou o Rafael Larutia aí comandar o time do Corinthians, que acabou perdendo por 2-0. Corinthians, nessa nova administração aí, já são 3 treinadores. Primeiro, contratou aí, né, Mano Menezes. Depois o Corinthians demitiu e pagou uma multa aí de quase 12 milhões de reais. O segundo, Antônio Oliveira, que foi demitido semana passada, que o Corinthians vai pagar uma multa aí de quase 3 milhões. 1 milhão e 200 foi para tirar do Cuiabá. Mais 1 milhão e 600 agora foi da demissão, da multa rescisória que o Corinthians demitiu. Enquanto isso, quem comandou o Corinthians foi o Rafael Larutia. Na verdade, acho até uma covardia lançar um treinador de apenas 39 anos, né, inexperiente, para comandar um time perdido como é do Corinthians. Um time fraco, sem jogada, sem criatividade. São 3 jogos na mão aí do professor Rafael Larutia. Teve uma vitória só, foi contra o Vitória da Bahia na Neoquímica Arena. Depois acabou perdendo para o Cruzeiro de 3-0 e perdeu para o Vasco ontem no Rio de Janeiro por 2-0. Assim que o Antônio Oliveira foi demitido, né, o Corinthians deveria ter contratado imediatamente outro treinador. Mas ficou naquela. Uma hora era Carille, outra hora era Ramon Dias. Carille ficou naquele imbróglio, que ele conversar com o Santos, né? O Santos dá uma posição, aí o Corinthians ficou aguardando. Depois o Corinthians sondou na segunda-feira passada, segunda-feira agora, foi segunda-feira atrasada. Fez 8 dias que o Corinthians entrou em contato com o Ramon Dias disse sim para o Corinthians. Mas depois houve manifestação contrária à contratação do Ramon Dias, o Corinthians recuou, né? E aí, nessa segunda-feira, 8 dias após, o Corinthians voltou a conversar com o Ramon Dias, né? E agora é o novo treinador do Corinthians. Ele não quis comandar o time ontem, apesar de ficar na arquibancada, né, assistindo nas tribunas do Vasco, deixou pro Rafael Larutia. Ele vai começar a comandar o time a partir de hoje, quinta-feira. Vai começar a fazer os treinamentos, porque no jogo contra o Criciúma, né, na terça-feira, né, quem vai estar no banco é o Ramon Dias. Os laterais do Corinthians, cara, eu tava assistindo o jogo ontem, eu fiquei, sabe, sem entender. São os laterais inqualificados ou inqualificáveis para jogar no Corinthians. Contra o Cruzeiro, os 2 laterais falharam. O Corinthians perdeu o jogo de 3-0. Ontem, de novo, os 2 laterais do Corinthians é fraco demais. Essa defesa do Corinthians é a pior defesa de toda a história. A defesa do Corinthians é uma peneira. Tudo que coloca vaza. Infelizmente, um time cansado, sem criatividade. E o Vasco da Gama é um time que mostrou um pouco mais de repertório. Falar que jogou bem? Não. Mas mostrou mais... eu posso dizer o seguinte, é um time mais organizado, é um time mais arranjado, né? É um time que tem mais vontade. É um time que, assim, parece que tem mais vontade de vencer que é o Corinthians. O Corinthians parece que não tem vontade de vencer. É um catado de jogador correndo atrás da bola, né? Ontem quem tentou alguma coisa foi o Wesley. Mas o Wesley está sem confiança. Perdeu a confiança. Então, muitas tomadas de decisões acontecem de forma errada e a jogada não tem criatividade, não é uma jogada aguda que corre perigo para o gol do goleiro adversário. Igor Coronado foi regular, tentou também, entendeu? Muita jogada, mas o time do Corinthians não ajuda. E o Roberto voltou novamente à fase ruim. Tá sem confiança, chutando com a canela, caindo de bruço. Infelizmente, o Corinthians é um time perdido. Ó, Lucas Piton jogou no Corinthians. O Corinthians mandou o Lucas Piton pro Vasco. E o Lucas Piton acabou marcando o primeiro gol, né? Uma bola que acabou passando aí debaixo do braço do goleiro Matheus Donelli, né?
Eu não quero criticar o Matheus Donello, não quero, é um garoto jovem, chegou no Cruzeiro, chegou no Corinthians com 9 anos, né? É um cara que é dedicado, né? Mas ele precisa de fazer algumas defesas, coisas que ele não consegue. Fazer defesas extremamente difíceis. Acho que 2 gols contra o Cruzeiro foram bolas defensáveis. Foram bolas defensáveis. E ontem, contra o Vasco, os 2 gols do Vasco também foram bolas defensáveis. Precisa, um grande goleiro para jogar no Corinthians, precisa de fazer defesas extraordinárias. Vou dar um exemplo. Carlos Miguel fez uma defesa contra o São Paulo, uma coisa extraordinária. São Paulo, ali o Corinthians empatou em 2-2. E naquele lance seguinte, o Carlos Miguel fez um milagre. Cara a cara, o cara cabeceou, ele defendeu. Então, ali o São Paulo marcaria o 3º gol. E não marcou porque a defesa do Carlos Miguel foi surreal. Então o Corinthians precisa de um goleiro desse nível. Não, mas não é culpa do garoto, não. O garoto ainda não está preparado para ser goleiro do Corinthians. Não, a gente percebe nitidamente que o Matheus Donelli está perdido ainda. Não está preparado. Mas o erro é da diretoria do passado e dessa atual de ter liberado o Cássio para o Cruzeiro sem multa nenhuma. O Cruzeiro não pagou nada no Cássio, só apenas salário que vai pagar para o Cássio. Certo? E o Corinthians ainda deve 3 milhões para o Cássio, hein? Um negócio tão mal feito que o Corinthians poderia ter abatido essa dívida aí nessa transação do Cássio para o Cruzeiro. E deve também para o empresário do Cássio quase 7 milhões. Então o Corinthians deve um montante aí para o Cássio e seu empresário, quase 10 milhões de reais. Rapaz, você assistir o jogo do Corinthians é difícil, porque é um time sem qualidade técnica, é um time, no geral, é um time inqualificado, porque os laterais são fraquíssimos. Ramon Dias chegou e vai ter muito trabalho, porque essa defesa é uma peneira, o ataque não funciona, Romero cai em cima da bola, tropeça, e o Roberto numa péssima de uma fase. Então o Ramon Dias, ele vai ter que quase fazer milagre no Corinthians para salvar o timão do rebaixamento. Porque esse ano, se o Corinthians conseguir sair do rebaixamento, né, não ser rebaixado, alcançar aí em torno de 45 pontos, será um grande milagre. Porque esse time, e eu sinceramente, olha que eu acompanho o Corinthians há muitos anos, para mim, na minha modesta opinião, que eu avalio, né, o time do Corinthians, para mim, um dos piores times de todos os tempos. O goleiro é fraco, que é o Matheus Donelli, não está preparado, pode ser a ser um grande goleiro, porém hoje ele não está preparado, certo? A defesa do Corinthians, meu Jesus do céu, a pior da história. Léo Maná, Gustavo Henrique, Félix Torres, Kaká, galera, a coisa tá complicada, né? Corinthians tá aí num fundo de um poço tão grande que eu não sei como sair. Difícil, Ramon Dias terá que chegar e fazer milagre, porque esse time é muito ruim, é um time inqualificado, né? E para disputar um campeonato brasileiro tão difícil, tão concorrido como é esse aqui, né? 2024. Então, eu não acredito na possibilidade do Corinthians aí não ser rebaixado esse ano. A gente torce para que isso não aconteça, como corintiano, demais da conta, né? Mas a gente tem que trabalhar com a realidade. E as evidências estão aí mostrando pra gente que esse time aí não tem capacidade, né? 16 jogos, 9 pontos. Como é que pode uma diretoria do Corinthians conseguir prestar um desserviço tão grande para um clube tão gigantesco como é esse Corinthians? Então a gente fica decepcionado, é lamentável, não precisa nem de eu falar aqui do que tem acontecido aí com as diretorias anteriores, com o que está acontecendo no momento, de torcedor invadindo o sede social, invadindo sala do presidente, né? CT, escândalo na mídia, tudo isso eu já falei para vocês. Então isso, o que o Corinthians está vivendo hoje, é um resumo de tudo isso que eu falei, né? Com toda essa bagunça, com toda essa administração, né, que presta um desserviço, um presidente omisso, né, irresponsável, né, que não sabe o que está fazendo o Corinthians. É a grande realidade, é triste.
mas vão trabalhar aqui com os fatos. O que está acontecendo a gente traz para vocês. É muita conversinha de contratação de X, de Y, e o Corinthians acaba contratando só jogador que não tem expressividade. Jogador em final de carreira, ou jogador que não tem capacidade para jogar no Corinthians. Jogador que está começando a carreira. Aí se fala em Mário Balotelli, isso aí é conversa para inglês ver. Não acredito nisso. Mário Balotelli, eu não sei se ele é 8 ou 80. Porque um dia ele é um fenômeno, no outro dia ele vai pro boteco, né? Vai curtir com a galera. Então o Corinthians, acho que nesse momento, Mário Balotelli, que esse time que tem tão ruim, né? Seria um problema a mais para o presidente do Corinthians, para o treinador, infelizmente. E aí, galera? Continue nos ajudando, deixando seu comentário, deixando seu like aqui, ative a notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo sobre o mundo do esporte, mais especificamente se tratando do Corinthians, vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.